Olá, tudo bem? Boa semana para você. A tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física está defasada ou não? Se defasada, em quanto? Bom, para a gente não ficar escutando informações desencontradas por aí, preste atenção no que eu vou tentar explicar para vocês no menor tempo possível aqui. Por que se fala isso? Pega-se janeiro de 96 como base, por conta de toda a reforma do imposto de renda, da isenção do dividendo, da criação do JCP, né? da reorganização da economia após o êxito do Plano Real. Então, usa-se janeiro de 96 como base. Janeiro de 96, a faixa de isenção, R$ 900, correspondia a 8 salários mínimos a partir de maio, abril de 96. 8 salários mínimos, preste atenção. A base de declarantes era 7 milhões e meio, 7 milhões e 600 mil declarantes, 4,6% da população, 11% da população economicamente ativa. Só isso. Preste atenção, só 4,6% da população brasileira declarava imposto de renda em 1996. O que aconteceu? Essa tabela ficou congelada, talvez 8 salários mínimos fosse uma faixa de isenção muito elevada, ficou congelada durante 6 anos, 96, 97, 98, 99, 2000 e 2001, tá? Quando chegou em 2001, último ano, já correspondia a 5 salários mínimos, talvez mais real isso aí, tá? A base de declarantes dobrou no período, era de 7 milhões e 600, chegou a 14,8, não chegou a dobrar, mas quase dobrou. A inflação dos 6 anos ficou em 47% e a tabela foi corrigida para 2002 em 17%. Então, aí já tem uma defasagem, se analisado o ano de 96 e entender que R$ 900 era uma base ideal, correta. Aí preste atenção, a tabela colocou a faixa de isenção em R$ 1.058, a partir daí se pagava 15%. Depois isso caiu para 7,5% a primeira faixa. Janeiro de 2002 até dezembro de 2004 ficou assim. Ficamos 3 anos com essa tabela congelada. Congelada. Eram 5,3 salários em 2002, salários mínimos. Tá? Com o congelamento, isso caiu para 4,1 mínimos, pouco mais que 4. A base de declarantes, que era 14,8 em 2001, chegou a quase 20 milhões em 2004. Tudo bem? O IPCA nos 3 períodos, 3 anos, 2002, 2003 e 2004, 32%. Pois bem, no final de 2004, houve atualização da tabela em 10% a partir de janeiro de 2005. Então, aqui eu perdi 30 pontos percentuais, 30%, aqui eu perdi 22%. Segue a vida. Em janeiro de 2005 até março de 2015, a tabela foi corrigida 8% no primeiro ano, a partir de 2006 começou a ser corrigida 4,5%, e no último ano essa correção ultrapassou o período de um ano e foi corrigida em 5,3%, 5,5% de média, porque as faixas tiveram correções diferentes ali, a faixa de isenção foi corrigida em 6,5% no último ajuste. Mas preste atenção, era 1.164 em janeiro de 2005. Até março de 2015, lógico que o valor aumentou, né? Mas a partir de abril passou para 1.903. Eu só quero lembrar você o seguinte, já era 3,9 salários, considerando 2005. Quando chegou em 2015, né, estou falando já a partir de março, no período ali, isso já correspondia a 2,4, já o 1904, tá? Já abril em diante. 2,4. Quer dizer, cada vez mais você foi incorporando novos contribuintes na declaração de renda. Houve um salto, éramos quase 20 milhões em 2004, passou para 27 milhões e meio, tanto em 2014 quanto no ano de 2015. A inflação nesses 10 anos ficou em 74%. Com o ajuste anual de 4,5%, essa correção ficou em 64%. Então, perdemos mais 10 pontos percentuais. Quanto nós perdemos ao todo? Vamos lá. Não dá para fazer a soma por simples, que é juros compostos, né? Mas perdemos 30 pontos percentuais aqui, em 96 a 2001, se você contar que 96 é a base, tá? Depois houve uma atualização de 22 pontos percentuais menor aqui, em 2002 e 2004, e no período de 5 a 15, no qual tivemos atualização anual, a perda foi em torno de 10 pontos percentuais. Inflação 74, ajuste anual de 64 durante os 10 anos. Pois bem, finalizando aqui, abril de 2015,
a tabela foi essa, 1903,98 a faixa de isenção, e desde então está congelada. Era 2,4 salários lá em 2015, em abril de 2015, agora em 2022, isso correspondia agora, 2022, 2023, né? Corresponde a algo em torno de um salário mínimo e meio. E Receita Federal nos informa que 36 milhões de contribuintes entregaram a declaração em 2022. Aí, se você pegar a PEA, 100, cento e poucos milhões ali, eu tenho um percentual razoável, em torno de um terço, pouco mais que um terço da população economicamente ativa, entregando o seu imposto de renda. Se considerar a população total brasileira, pouco mais de 15% da população entregou renda, lógico, aí considerando dependência, você vai ter um percentual bem maior. A inflação do período, desses 93 meses, né, de abril de 2015 até dezembro de 2022, foi 55,5%. Agora, eu nunca esqueço, acho que é importante sempre lembrar que a renda média mensal do brasileiro é R$ 2.787. A renda do brasileiro é uma renda baixa. Então, é importante a gente entender e refletir aqui. Não tem resposta certa. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Eu estou trazendo a informação para você entender o que tem de defasagem, o que não tem. Alternativas de atualização para 2023. Primeiro, sem atualização, que é o que está parecendo que vai acontecer, tá? Você não corrige nada, a faixa de isenção 1903,98, 1904 arredondando. Quantos declarantes dos 36 milhões devem ter pago o imposto de renda em 2022? E vão pagar agora em 2023? Aproximadamente 25 milhões de pessoas. 25 milhões de contribuintes vão pagar, vão desembolsar imposto de renda ao todo durante o ano, caso você não atualize a tabela. Opções. A primeira, vamos atualizar a tabela desde 2015? Carrega o IPCA de lá para cá, 55,5. A faixa de isenção fica R$ 2.961, passariam a pagar imposto de renda 19 milhões, né? Se você levar de 1.904 para 2.961, a expectativa é que você perca talvez um pouco mais, tá? De 6 milhões de contribuintes que pagariam imposto de renda aqui e deixariam de pagar, e a perda estimada aqui é de 60 bilhões de reais. Se você deixar de cobrar imposto de renda desses contribuintes aqui e atualizar a tabela, não aplicando 55,5 sobre todas as faixas, tá? Presta atenção. Aplicando 55,5 na primeira faixa e deixando a mesma diferença em reais de hoje, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Entendeu o que eu falei? Se é 1.904 a primeira faixa e a última é 4.664, a diferença aí se a memória não está errando na conta aqui, é 2.770. É por aí, deve ser por aí, 2.760. 2.760, tá? 2.760. Então, eu atualizo para 2.760, tá? Se aqui é 2.961, 2.770 vai a 5.720. Quer dizer, não é atualizou todas as faixas a 55,5, não. Atualizando só a faixa de isenção e os demais mantendo a diferença de hoje em real de uma faixa para outra. Você perderia 60 bilhões, porque naturalmente o imposto de renda seria reduzido de todos os contribuintes, não só dos 6 milhões que deixariam de pagar, mas todos os demais 19 milhões que continuariam pagando. E se a tabela for atualizada desde janeiro de 96, que parece uma utopia, tá? Você teria que atualizar em 427% a faixa de isenção inicial, lembra? Está aqui em cima, que era R$ 900. E aí a faixa de isenção iria para 4.743. Pagariam imposto de renda apenas 10 milhões de declarantes. Aí voltaríamos àquela coisa de 5%, menos de 5% da população, 4,6%, 4,7%. É muito pouca gente para pagar imposto de renda. Tá? A perda estimada nesse caso, mais uma vez, atualizando a tabela pelas diferenças, tá? Seria em torno de 126 bilhões de reais. A perda estimada apenas para o ano de 2023, em todas as faixas, logicamente. Tá? É lógico que o governo, a tendência é não fazer essa atualização, ainda mais com os problemas fiscais que a gente já tem aí como estouro de teto para o ano de 2023. Tá? Eu vou fazer ideias e reflexões sobre isso com meus
colegas, com alguns professores para comentar, para debater, para interagir mais. Fique atento que essa semana agora, aí, a semana de 23 a 27, eu vou fazer isso aí um dos dias e vou colocar no nosso canal, um debate um pouco maior, uma conversa de uns 30, 40 minutos, para a gente aprofundar esse estudo e tentar entender se o problema da tributação sobre a renda no Brasil fica exclusivamente em relação à tabela progressiva. Vamos entender que não. Mas a gente vê isso depois. Tá bom? É isso. Abraço, alegria. Uma ótima semana. Dê o like aqui, valorize o trabalho, né? Porque aí ajuda a gente a divulgar o nosso canal e divulga o canal para os seus conhecidos, para os seus amigos, para as pessoas próximas, tá bom? Abraço, alegria, boa semana.